Do meu canal. Oi, gente, quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Tava sem ideia de vídeo, meu Deus do céu. Perdi minha criatividade, perdi tudo. Mas voltei. Juro que eu vou tentar voltar a ser ativa. Juro que eu vou voltar, tentar trazer mais vídeo. Mas o vídeo que eu tive a ideia de gravar é um pouco delicado, tá? É um pouco pessoal, é muito pessoal. Mas eu decidi que eu vou contar. Eu sou uma pessoa que cresci sem um pai. Ah, mas tu cresceu a tua vida inteira sem pai? Não. O meu caso não é aqueles que o pai abandonou logo no nascimento ou quando descobriu que a minha mãe estava grávida. Não. O meu pai ficou um tempo comigo. Num período ali enquanto eu era pequena, quando eu era nenê, o meu pai ficou comigo. Só que eu me mudei de cidade e ele continuou na cidade que eu nasci, que é Porto Alegre. Daí, foi assim, eu fui pra Campo Bom e a minha mãe também, só que a minha mãe continuava trabalhando em Porto Alegre. E a minha mãe sempre me levava pra ver ele, sempre. Quando ele morava em Porto Alegre, a minha mãe sempre me levava pra ver ele. E ela nunca me botou contra o meu pai, ela nunca me falou mal dele em nenhum momento. Eu, quando fui crescendo, fui descobrindo todas as histórias, todas as versões de tudo que era mais possível e todas as merdas que ele fez com ela. E a Vicky adolescente e a Vicky adulta não gosta dele. Mas a Vicky pequena reacendeu ano passado, quando eu recebi a notícia da minha prima por parte de pai, que ele tinha vindo a falecer. Ele teve uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele teve... aquele negócio de bebida, como é que é? Eu vou descobrir o nome, daí eu já volto, calma aí. Uma cirrose muito aguda e muito grave de bebida. Porque o meu pai era uma pessoa que, enquanto eu convivo com ele, eu via, mesmo sendo pequeno, eu via. Ele escolhia a bebida. Tinha dias que eu pedia pra ele, pai, vamos passear, leva na pracinha. E a minha mãe estava cansada porque tinha que subir um cerro na casa dele. A minha mãe estava descansando. E eu pedia, pai, me leva pra tal lugar, pai, me leva pra brincar. Ele não queria. Ele escolhia beber e fazer churrasco com os amigos do que eu. Então ali eu já percebia que ele não era um bom pai. Daí, na última vez que eu fui ver ele não tava mais lá. Eu gritei, eu procurei por tudo e não achei mais. Desde então, eu não tinha mais contatos. Procurei, desculpa, em rede social. Procurei em tudo e não tinha jeito. Tá. Aí eu comecei a achar parentes e escutando histórias dos parentes dele, né? Aí, ano passado, eu descobri que um colega meu era amigo dele e tem um filho que é afilhado do meu pai. Já começa assim. E essas pessoas de Santo Cristo que conviveram um pouco com meu pai falavam que era um ótimo pai, era uma ótima pessoa, era um ótimo ser humano. E ele falava de mim, da minha mãe, daí toda aquela barbaridade. Aí ele veio a óbito por causa da cirrose de bebida, por causa da bebida. Aí eu sempre falo pra mãe, eu quero ter uma última conversa, eu quero ter um acerto. Eu tenho perguntas que eu preciso fazer pra ele, pra a minha Vicky pequena, a Vicky criança, ficar em paz. Só que quando eu recebi a notícia da morte dele, não fui eu que fiquei mal. Não foi a Vicky que cresceu sem um pai. Não foi a Vicky que não tinha pai. Foi a Vicky pequena que sentiu a morte dele. Foi a Vicky criança que tinha um pai que amava ela, que tava ali, ó, na formatura, tava ali nos aniversários. Foi ela que sentiu a morte dele. Eu fiquei desesperada quando eu descobri no dia. Quem me viu no dia sabe, eu fiquei desconsolada. Eu fui pra casa e desabei no colo da minha mãe. Porque foi uma notícia que me pegou de jeito.
E daí, eu falei pra mãe, eu comecei a pensar em tudo. E comecei a pensar pra mim mesma, não fui eu que tava desesperada daquele jeito. Foi a Vicky pequena. A Vicky pequena que com essa notícia que ele faleceu, ela não vai poder ter a última conversa com ele. Ela não tem respostas que ela tanto queria, que ela tanto almejava. Ela não vai ficar em paz e eu não vou ficar em paz. E a minha mãe nunca me botou contra ele. Em nenhum momento ela me botou contra ele. Em nenhum momento ela falou mal dele. Eu que fui descobrindo as coisas. Eu que fui descobrindo todas as atitudes que ele tinha. Sabe? E daí, eu e a mãe tava conversando esses dias que ele foi enterrado como indigente na cidade que ele tava. Porque o irmão que morava naquela cidade não quis assumir ele. Então, já que a minha Vicky criança não pode ter respostas, não vai poder ter um último abraço, ter o acerto de contas, eu falei pra minha mãe, se eu não posso dar pra ela uma última conversa, eu vou dar o enterro. Eu vou pra lá, pras minhas férias, vou dar um enterro pra ele. E vou dar uma coisa decente, um velório decente e um enterro decente. Só isso. E eu falava pra mãe, eu tinha que ver outras crianças com os pais brincando, outras crianças tendo o pai como herói. E na minha vida foi a minha mãe. Sem a minha mãe, sem o apoio materno que eu tive, não tinha como, sabe? Então eu agradeço muito por ela estar do meu lado. Eu agradeço muito pela família da minha mãe estar do meu lado, sabe? Porque me machuca. E me machucou durante muito tempo. Me machucou durante muito tempo, isso eu não vou mentir. Mas passou e vai passar. Eu só queria contar um pouco mesmo, já que eu tô inativa nesse canal. Mas eu vou voltar. Agora eu vou gravar mais. Tchau. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, deixarem like, comentarem. E me sigam nas redes sociais. Não precisa me seguir não. Não precisa me seguir não, não precisa. É sério, não precisa. Só vocês olhando esse vídeo e curtindo e comentando já tá de bom tamanho pra mim. Bye!